Nós vivemos em tempos em que se tende a branquear certas partes da história, certos povos da história e a criticar demais outros povos. Estamos aqui a falar especificamente de que vivemos em tempos em que nos dizem certas ideologias, certos movimentos políticos ou sociais, nos dizem que basicamente o homem ocidental, portanto, o homem que vem das Europa, Américas, Oceania, o que quer que seja, é basicamente o responsável por todas as atrocidades da história, enquanto que os nativos, principalmente os índios, os indivíduos que viviam em tribos, são todos feitos da mais pura bondade. Indivíduos que apenas criam paz, harmonia, convivência, empatia e uma comunidade saudável. Isto é-nos vendido muitas vezes e, portanto, o homem ocidental foi basicamente aterrorizar, conspurcar essas sociedades evoluídas de indivíduos tribais e a partir daí trouxeram inúmeros pecados, inúmeros dissabores ao mundo. Pois hoje estamos aqui para dizer que essa visão é extremamente errada e a história deveria ser vista com muito mais nuance e com muito mais com um enfoque muito maior nas zonas cinzentas da história, em vez de estarmos com conceitos extremos que pintam um lado como o mau e o outro lado como o bom. Porque vejamos, se o papel dos homens ocidentais foi, em certos pontos, nocivo, e podemos exatamente dizer que isso é verdade, o colonialismo teve muita coisa errada, nós não podemos dizer que esse lado também teve tudo errado. Por exemplo, um exemplo prático. Foram os colonos ingleses responsáveis por acabar na Índia com a prática do sati. O sati era uma prática extremamente perversa, extremamente cruel, extremamente selvática, que obrigava certas pessoas a se imolar enquanto estavam ainda vivas, simplesmente porque o seu marido tinha falecido e era o seu funeral. Portanto, elas eram obrigadas a imolar-se junto com ele. E foram os colonos ingleses que acabaram com essa prática. Uma prática que levou à extinção, à perda de, provavelmente, no mínimo, milhares de vidas na Índia. Portanto, temos de ver as coisas com nuance. E para ver este nuance, vamos iniciar por falar da América do Norte. É-nos dito que os índios, os nativos americanos, viviam em paz, em harmonia, e os colonos chegaram, criaram a guerra, tiraram-nos as terras e, basicamente, os forçaram a uma existência miserável. Mas, de novo, nós temos de ter nuance. Os colonos, sim, a sua atitude foi errada. Eles foram a uma terra que não era deles, tirar aquilo que não era deles. Sim, é errado. No entanto, não é diferente daquilo que os índios andavam a fazer uns aos outros durante, pelo menos, séculos. Porque, vejamos, os índios norte-americanos não eram um povo unido. Nós tínhamos os navarros, os Cheyenne, os Cherokee, os Shawnee, os Apaches, entre outras tribos. E estas tribos eram extremamente diferentes entre si. Um Apache não considerava ser da mesma tribo ou do mesmo grupo, digamos assim, de um Navarro ou de um Cheyenne. Portanto, entre as várias tribos existia profundas diferenças e guerras constantes por território, por riquezas, por o que quer que seja, até por humanos, para o que quer que seja, por disputas por causa de caça, enfim, por causa de recursos alimentícios, por causa dos mais variados temas. As tribos guerreavam entre si, as tribos cometiam atrocidades entre si. Os ocidentais chegaram e fizeram exatamente às tribos que estavam dominantes nesse tempo aquilo que as tribos andavam a fazer umas às outras durante séculos. Portanto, se nós podemos condenar a atitude dos homens ocidentais, também temos de condenar o que se passava antes.
Só assim podemos chegar a uma visão mais objetiva e mais justa. Passemos agora para, já que estivemos na América do Norte, passemos para a América do Sul, principalmente para o Brasil. É-nos dita a mesma história. Os índios viviam em paz, os colonos chegaram e tiraram-lhes tudo. Nós estamos aqui para dizer que sim, os colonos tirar a terra aos índios foi errado. Porém, estes índios nem sequer tinham um conceito de apropriação da terra. Mas mais do que isso, os índios brasileiros, muitos conhecidos os tupis, por exemplo, e outras tribos, era sabido que pelo menos em algumas dessas tribos eram praticados atos selvagens, como por exemplo o canibalismo. Portanto, isso era uma prática que acontecia, não é invenção, não é teoria, não é ilusão, era um facto, é um facto histórico. Essas práticas acabaram a partir do momento em que os colonos chegaram. De novo, a atitude dos colonos foi certa? Não, não foi. Agora, a atitude dos povos que estavam antes, os povos que estavam antes eram harmoniosos, pacíficos e não guerreavam entre si, é mentira. Também na América do Sul, as tribos andavam constantemente em guerras, em disputas entre si, em práticas violentas também. Portanto, o que foi feito ao chegar não foi diferente daquilo que já era feito antes. O problema aqui não é um problema deste povo ou daquele povo, ou deste país ou daquele país. É um problema humano. Infelizmente, o humano, a não ser que esteja em ambientes muito controlados, em sociedades com leis, com regras, infelizmente vai derivar à selvageria e à barbárie. Em África, a mesma coisa. Guerras constantes entre tribos. Tínhamos os Zulu, os Dahomey, várias outras tribos. Mas em África, principalmente, existe crítica por causa do comércio negreiro. O comércio não se pode dizer, infelizmente, no YouTube, se não ouvir até pode ir abaixo, mas de servos obrigados, digamos desta forma, e sabem o que estamos a falar. Mas este comércio de servos obrigados, errado, de novo, errado, perverso, nefasto. Nenhum ser humano deve deter outro ser humano, nem obrigá-lo sobre o chicote a trabalhar incessantemente. Mas isso não foi inventado pelos europeus. Isso não foi inventado pelos povos ocidentais, por mais que nos queiram dizer. Inclusive, a tribo da Dahomey, por exemplo, africana, foi uma das principais que vendia estes indivíduos aos europeus. Eles vendiam os seus próprios, ou de tribos que tinham conquistado, sobre violência, sobre barbárie, eles vendiam-nos mais tarde. Esse era o seu principal negócio. A tribo da Dahomey era especialmente conhecida por isso. Embora nos queiram agora branquear a história, dizer que eles eram um povo agrícola, um povo de caça. Não, o principal negócio que fazia esta tribo subsistir e prosperar era exatamente este comércio. E eles lutaram para manter este comércio como parte das suas vidas. Enquanto que foram os povos ocidentais os primeiros a abolir este comércio de pessoas e esta servidão obrigada aos mesmos. Foram os povos ocidentais que o fizeram. Portanto, nós não estamos aqui a branquear, a dizer que também, ao contrário, que os ocidentais fizeram tudo bem. Estamos longe disso. Houve muitos erros, muitas atrocidades na história. Houve, sem dúvida nenhuma. Somos os primeiros a dizer isso. Mas também não vamos branquear a história, ao contrário, e dizer que tudo era perfeito antes da mão ocidental lá ter chegado. Isso é uma calúnia da pior estirpe. Por exemplo, a civilização asteca. A civilização asteca cometia sacrifício humano, como era sabido. A certa altura, uma princesa foi levada para se casar com um indivíduo de outra tribo, e quando nunca mais souberam dela e foram ver o que se passava, viram os indivíduos dessa tribo a dançar com a pele dessa princesa vestida. Portanto, atrocidades por todo o mundo, barbárie por todo o mundo.
Não foram os europeus que iniciaram. Isto é muito parecido à teoria do nobre selvagem, que é muito associada a Jean-Jacques Rousseau, que basicamente nos diz que realmente os nobres selvagens, portanto, os selvagens, os índios, os povos tribais, todos eram nobres, todos eram puros, todos eram sãos, todos viviam em sociedades e comunidades extremamente limpas e pacíficas e amorosas, digamos desta forma. E só a intervenção exterior é que estragou tudo isto. Meus senhores, isto não poderia estar mais longe da verdade. E em nome da verdade, não devemos branquear nada do que foi feito, mas devemos observar a história factualmente. Não com a visão do século XXI, mas entendendo como era a visão da época e entendendo realmente que foram feitas atrocidades, barbárie e atitudes complicadas de todas as partes. Porque o problema, de novo, não é deste ou daquele povo. É humano. O ser humano precisa de leis, precisa de regras, precisa de haver um certo espartilho no seu comportamento, de forma a realmente construir uma sociedade justa. Não pode ser deixado por aí. Esta é a natureza humana. E qualquer humano com mais tecnologia iria tentar conquistar outros povos. Isso, infelizmente, é a natureza humana. Podemos tentar contrariá-la, podemos tentar construir sociedades mais justas. Mas, por favor, não branqueemos a história. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam. E, acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.